Olá, vitrineiros e vitrinautas que nos acompanham aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente. A gente tinha ideia de falar de autores importantes do século XX, mas também falar de equipamentos que são inovadores, que marcaram época na fotografia. Essa câmera, essa imagem que vocês viram no começo aí disparando, é a câmera sobre a qual nós vamos falar hoje, que é a T90. É uma câmera que marcou época, foi muito importante, já com um design todo arredondado. Mas para falar disso, a gente vai falar um pouquinho antes sobre a própria Canon, sobre a marca, porque muita gente fala, tem uma polêmica, a pessoa fala Canon, Canon, e a pronúncia na verdade é Canon, porque ela surgiu com esse nome Quanon em 1934 e em 35, porque o Ocidente falava de um jeito diferente, o Quanon é o nome de uma deusa budista que tem 1000 pernas e tal. E aí, só que a pronúncia o pessoal sempre falava mais puxando para Canon. Então, em 35 ela mudou para Canon efetivamente e passou a ser essa que a gente conhece até hoje. E para falar do lançamento também, nós vamos falar sobre a Canon A1, que foi a última nesse conceito, que foi lançada em 1978, que era uma câmera profissional, embora o pessoal profissional sempre preferisse a Nikon, mas era uma câmera muito robusta, com corpo de alumínio, tinha vários recursos, já tinha uma parte automatizada, e curiosamente eu tive uma, aqui a minha Canon A1, eu usei essa bonitinha aqui, profissionalmente, né? É pesada. Ela tinha então aqui uns contatos e um acoplamento aqui para motor drive, que era um dispositivo para puxar o filme, que antigamente a gente puxava aqui na alavanca, mas aí lançaram isso. Então, a gente pode ver nessas imagens aqui o Winder, que era esse dispositivo que puxava, e até o motor drive mesmo, que era um negócio mais robusto, que é esse grandão que puxava a 5 fotogramas por segundo. Então, era uma coisa mais rápida e muito mais prática. Essa câmera usava as lentes da família FD, que é essa que aparece aí acoplada nela. E a gente pode ver aqui também uma lente que antigamente o botão para liberar a baioneta era na própria lente, depois mudou o conceito, a Nikon já era na própria câmera e agora as Canons também são na câmera. E aí está a baioneta, bem diferente das que a gente vê hoje, com o acionamento mecânico do diafragma. Mas a Canon, lançando essa T90, a primeira coisa que foi de chamar a atenção foi principalmente o design, porque as câmeras eram assim e a T90 já saiu arredondada. Eles contrataram designers de fora do Japão para buscar uma coisa inovadora. E realmente a gente vê que essa câmera já tem uma coisa muito parecida com as câmeras atuais, as digitais. Esse era o caminho que ia desembocar no que a gente tem hoje. Então a gente vê aí a câmera aberta, sem a lente, a empunhadura, que é essa parte aqui onde a gente segura, já era muito mais confortável, emborrachada. Eu tive uma dessa também. Aqui está a tampa dela que podia ser removida manualmente, não precisa mandar para a oficina. E aqui ia um data back, permitia gravar a data ou fazer fotos em determinados períodos, a cada meia hora, a cada 5 minutos. Era o time-lapse da época, era feito meio na unha. Ela já vinha com display aqui, um LCD com todas as informações de ISO, velocidade, diafragma, tinha modos automáticos, a parte de baixo dela toda clean, porque o motor drive já veio dentro dela, então não tinha aquela coisa para acoplar. Já dentro dela tinha um motor drive já de 6 fotogramas por segundo. 6 fotos por segundo ela fazia. Aqui o botão que liberava a tampa. Essa tampa aqui liberava os comandos que eu vou mostrar depois para vocês aqui. Aqui a parte de dentro, sem a tampa, que era removível com a mão mesmo, a gente tirava. E aqui dentro os contatos para ler o ISO do filme, porque na época o ISO não era regulado na câmera, era o ISO que estava no filme. Então os filmes vinham, a bobina vinha com uma marcação parecida com código de barra, e esse aqui a câmera já lia, era um sistema chamado DX. A gente põe o filme aqui, puxava, ele já lia o ISO. Aqui está a tampa dela, e aqui está a boca dela, com o espelho lá dentro. Essa câmera foi extremamente inovadora. Aqui a gente vê a tampa lateral onde estão os comandos, então tem um botãozinho
em cima que ela acende as informações do viewfinder, os numerozinhos lá de velocidade, ISO, tudo, porque até então a gente tinha que ajustar diafragma na lente e ter em memória o que estava lá. A velocidade tinha que lembrar o que a gente pôs na câmera e não tinha informação no viewfinder. As Nikons tinham um sistema óptico, um espelho que mostrava na lente por dentro do viewfinder, aquele buraquinho onde a gente olha, mas essa aqui já tinha as informações em LCD também, dentro do onde a gente via a imagem, também a gente via as informações. Tinha o botão para liberar o filme, para puxar o filme de volta para a bobina, tinha uma série de comandinhos ali, compartimento de bateria que ia 4 pilhas alcalinas ou recarregáveis. Eu usava recarregável, embora muita gente diga que não dava certo. Aqui a gente tem um sensor também do lado direito, um sensor para comando remoto. Então, essa câmera, ela inovou muita coisa, ela colocou o motor drive dentro da câmera e que facilitou muito, ela ficou mais compacta, mais lisa, e o corpo dela já não era de alumínio, era de ABS, é um plástico muito resistente, era uma câmera extremamente resistente. Tem gente que usou essa câmera durante 30 anos e ela aguentou. Tem várias para vender na internet, ao preço aí de R$ 1.000, R$ 1.300, e ela funciona e, assim, todas funcionando muito robustas. Então, foi um lançamento que foi marcante. Depois disso, teve um outro lançamento marcante da Canon, que foi a EOS, mas que a gente vai falar em um outro vídeo. Mas esse foi um passo que a Canon deu em direção ao mercado profissional, que mostrou que realmente ela era capaz de produzir câmeras profissionais. Agora, para finalizar, só fazendo uma comparação aqui, voltando para falar da Canon A1, aquela câmera quadradona, toda robusta, pesada, de alumínio, e depois o design mudaram para aquela coisa orgânica, arredondada, mas a gente pode mostrar essa outra câmera, essa Fuji, que a gente olha assim e fala, nossa, é contemporânea da A1, é toda quadradona, o capuz ali em cima de alumínio, a lente mais compacta, pequenininha, não é zoom essa aí. É uma câmera antiga, né? Não. Comparando assim, parece muito, né? O conceito de câmera antiga. Mas essa Fuji é uma câmera sem espelho, uma mirrorless, porque as câmeras do futuro vai ser isso. As câmeras já não estão sendo mais lançadas no conceito de DSLR, de Single Lens Reflex, porque elas não têm mais espelho. Então essa imagem que a gente tem do espelho aqui embaixo, que joga a imagem para o viewfinder em cima, não vai mais existir. O futuro já está acontecendo, já é o presente, a própria Canon está lançando já câmeras mirrorless. Então o futuro que já começou, ela é feita de câmeras assim, mirrorless. E vocês vejam que o design volta para aquela coisa quadradona como era antigamente, né? Mas essa questão das mirrorless já é um outro assunto que fica para um outro século da fotografia. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo sobre equipamento. Aguardo vocês na outra semana para a gente falar um pouco mais do século XX. Até lá, pessoal!